com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Manigi. Estou aqui para ajudar vocês nas análises das redações nota 1000 aí do Enem. Bom, galerinha, vale lembrar que a gente tem playlist, né, das outras redações aí. Então não deixem de acompanhar aí nas playlists aí, né? Para ajudar vocês também, das redações de candidatos que tiraram nota 1000, né? Créditos ao site do G1. Então, espero que ajude vocês também, né? São excelentes redações de candidatos que tiraram 1000, aí vocês podem pegar como base, né? Vocês analisarem as redações para ajudar vocês a tirarem 1000 também, né? A construir aí um excelente modelo de redação. Bom, o Enem do ano passado, vale lembrar, né, que o tema sobre redação foi sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, né, créditos ao site do G1, né, que a gente está pegando as fontes aí do site do G1, agora a gente vai analisar a redação, deixa eu ver aqui, a gente já analisou da Ana Flávia, agora a gente vai analisar a redação do Guilherme, né, Guilherme Mendes Vaz, de 26 anos, de Novo Hamburgo. Parabéns aí, né? Créditos ao autor da redação, Guilherme. Parabéns, Guilherme, pela sua redação, né? Por disponibilizar ela aí. E créditos ao site do G1 também. Beleza. Então agora vamos à redação do Guilherme, né? Olha só, ele começou dizendo o seguinte. De acordo com Cláudio Manzilli, né? Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olha que interessante. Ele citou um professor de uma universidade, né? Um nome importante para poder confirmar os seus argumentos, reforçar seus argumentos. Então, sim, vocês podem citar filósofos, nomes importantes que reafirmem, confirmem seus argumentos, né? Então, começou a introdução aqui, dizendo sobre a frase dele, né? Olha só. Vivemos em uma sociedade classista e hierarquizada em função do capital, na qual se instaura a lógica da discriminação e não a desejada inclusão social. Então, isso tem tudo a ver com o tema, né? Sobre a democratização. Então, essa frase afirmativa encaixa perfeitamente no tema como introdução. Aí ele diz assim o seguinte, olha só. Esse pensamento permite estabelecer um paralelo com a precária democratização. Então, ele está voltando no tema. Olha só que interessante, né? Quando ele reafirma assim, um paralelo com a precária democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, ele já está reforçando o tema na introdução, né? Para o corretor analisar, para ele perceber, olha, ele entende sobre o assunto, ele já está reforçando o tema aqui. No Brasil, uma vez que, assim, importante fonte cultural está majoritariamente concentrada em zonas de alto poder aquisitivo. Entretanto, se usada de forma auxiliar na democratização cultural, principalmente nas zonas periféricas, o cinema pode ser uma importante ferramenta no avanço educacional do Brasil. Então, qual argumento aqui seria o dele, né? Quando ele diz assim, olha só. Então, voltando aqui, galera, quais seriam os argumentos dele, né? Como é que a gente visualiza aqui? Quando ele diz o seguinte, olha só, esse pensamento permite estabelecer um paralelo, tá? Ele está fazendo uma comparação, né? Entretanto, aí ele diz assim, olha só, esse pensamento permite estabelecer um paralelo com a precária democratização do acesso ao cinema no Brasil. Voltou o tema, a precária. Uma vez que, então qual seria o argumento dele aqui, ó? Uma vez que essa importante fonte cultural está majoritariamente concentrada em zonas de alto poder aquisitivo. Então, no caso aqui, para essa condição aí, né, essa democratização aí está em paralelo, numa condição precária aí, concentrada em zonas de alto poder aquisitivo, então isso influencia, né? Então, essa questão aí de alto poder aquisitivo, nessas zonas de alto poder aquisitivo, influencia para a precária democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, foi isso que ele quis dizer. Estando aí centrado aí os cinemas nessas zonas aí de grande poder aquisitivo, infelizmente a classe social aí baixa não vai ter esse acesso. Então, vamos ver se é isso que ele vai falar aqui nos argumentos dele. Olha só, no primeiro parágrafo, então a redação é um pouquinho diferente, que ela já tem um primeiro argumento aí, né, um argumento como um todo, né, diferente daqueles outros modelos. Mas olha que interessante, ele vai falar sobre isso. Vamos ver aqui nos parágrafos dele como que vai ser a linha de raciocínio dele, olha só. Aí ele já reforça, entretanto, que usada de forma auxiliar na democratização cultural, né,
somente nas zonas periféricas, então com certeza ele deve falar disso. O cinema pode ser importante ferramenta no avanço educacional do país. Então vamos ver, olha só, o primeiro parágrafo de argumentação dele. Deve-se pontuar de início que o Brasil é, infelizmente, um país estratificado e desigual. Pronto, já está falando aí do primeiro argumento dele, no caso aqui, que é sobre isso, né? Sobre essa parte, uma vez que o importante contexto cultural aqui está majoritariamente concentrado em zonas de alto poder aquisitivo. Então ele já está reforçando aqui, né? Sobre a questão de desigualdade do Brasil, olha só, um país estratificado e desigual. Então aqui ele já está reforçando o argumento dele, olha só. Então tá, desde a sua gênese, olha que interessante, né? Considerando-se a perspectiva ibérica. Então ele está citando um contexto histórico, olha só. A América foi pensada como uma colônia de exploração, na qual a educação, então ele também está citando, além desse argumento, ele está citando a questão educacional, além da democratização do acesso ao cinema no Brasil. É interessante, ele já está citando o tema educacional, né? Na qual a educação, como argumento, né? Na qual a educação não só era desestimulada, como era proibida. Então, eles estão em contexto histórico e está falando aí também sobre educação sem fugir do tema, né? Isso que é importante, sem fugir do tema que é sobre cinema. É desse contexto exploratório que se estruturou a sociedade brasileira, a qual tem como uma das consequências modernas, né, entre aspas aí, a centrificação, isto é, o afastamento dos indivíduos com baixo poder aquisitivo dos grandes centros urbanos. Beleza, ele está explicando por meio de contextos históricos sobre o tema. Então é isso que ele está reforçando aqui, né? Beleza, aí ele diz aqui, ó, cultura moderna, os indivíduos com baixo poder aquisitivo em grandes centros urbanos, o que os deixa ainda mais distantes da infraestrutura social destina à educação. A cultura é um entretenimento educativo. Ora, percebe-se, portanto, que essas áreas privilegiadas com acesso à cultura, né, está explicando o argumento dele, como o cinema, né, já está voltando perfeitamente o tema, são de exclusividade daqueles que têm altas rendas. Percebe que ele fez uma comparação perfeita aqui encaixando no tema? Ele citou um contexto histórico, citou um contexto da educação, de que maneira isso levou ao problema que é sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Viu que interessante que ficou a redação dele? A maneira como ele soube desenvolver os argumentos para poder reafirmar, né? Para poder reforçar a afirmativa dele. Em altas rendas. Em contrapartida, nas periferias, nas zonas rurais e nas áreas menos valorizadas, a democratização do acesso ao cinema é praticamente nula, o que agrava a situação de vulnerabilidade das classes, de vulnerabilidade social desse cidadão. Então, olha que interessante, ele reforçando aí os argumentos dele por meio de contexto histórico também, né? Vamos no segundo parágrafo dele. Contudo, a democratização do acesso ao cinema, se feita de modo a beneficiar, então ele já está citando um outro parágrafo como conclusão e reforçando o argumento, né? Olha só, contudo, a democratização do acesso ao cinema, se feita de modo a beneficiar os menos favorecidos, os quais representam a maior parte da população, é uma importante ferramenta na desconstrução de amarras coloniais e, posteriormente, em uma reformulação educacional que visa o acesso democrático à cultura para todo cidadão brasileiro. Tomemos como exemplo uma situação hipotética no qual um sujeito que reside na periferia tem todas as noites a possibilidade de interagir com a comunidade e de adquirir conhecimento por meio de um cinema ao ar livre. Então ele está reforçando o argumento dele aqui por meio de uma comparação que poderia mudar. Então, eu posso fazer isso, né? No caso aqui, muitos podem perguntar, eu posso fazer isso? Já citar no segundo parágrafo já uma ideia de conclusão reforçando meus argumentos? Sim, aqui a gente vê que sim, né? Por esse modelo aí, né? Por ele ter tirado nota 1000, ficou muito interessante a redação dele e ele já está partindo de um ponto, não deixando de reforçar os seus argumentos e já formulando o parágrafo conclusivo, porque ele já no primeiro parágrafo já citou um argumento. Então aqui ele está citando um argumento já com ponto de partida para a conclusão. Olha que interessante que ficou a redação dele, né? Aí ele já está colocando como uma comparação, né? Uma pessoa aqui no caso, ó, uma situação hipotética no qual o sujeito que reside em periferia tem todas as noites a possibilidade de interagir com a comunidade e adquirir conhecimento por meio do cinema ao ar livre. Olha que interessante, né?
o qual traz como conteúdo filmes, documentários e palestras. Torna-se evidente que esse indivíduo, além de ter acesso à cultura, terá uma forma de entretenimento que o beneficiará tanto individualmente quanto socialmente, visto que o conhecimento será útil em todas as áreas de sua vida. Olha que interessante, né? Ele está citando como o cinema pode influenciar pessoas que vivem em periferias. Então, esse é um argumento muito interessante, né? Deixou a redação dele muito mais rica. Então, olha só a conclusão. Portanto, né? O que ele vai... Ele já está citando uma linha de raciocínio aí, o que ele pode citar aí para mudar, olha só. Portanto, conclui-se que a precária democratização do acesso ao cinema no Brasil, voltou ao tema, está intrinsecamente ligada a heranças coloniais, que foi um contexto histórico que ele citou. Então ele já está reforçando aí no parágrafo conclusivo sobre o argumento que ele citou, né? Olha só, ficou muito interessante. Entretanto, medidas educacionais podem ser tomadas para reverter esse cenário. Quanto a isso, cabe ao Ministério da Educação, então quem, né? Aquela famosa pergunta no último parágrafo conclusivo. Quem? De que maneira? Vai fazer o quê? Então, ele está citando aqui o Ministério da Educação. Como? Vai fazer o quê, né? Responsável pelo desenvolvimento educacional do país, criar um projeto de instalação cinematográfica ao ar livre nas regiões periféricas. Gente, olha que ideia interessantíssima, né? Ele está citando aqui o MEC para desenvolver um projeto aí de instalação de cinemas ao ar livre, né? É uma ideia brilhante, olha só, nas regiões periféricas, né? Era essa redação que eu estava procurando, gente. Eu estava procurando uma redação com essa ideia aqui. Eu falei, gente, eu li em algum lugar, agora que eu vi, é do Guilherme, parabéns, viu, Guilherme? É, que ele citou isso, olha só. As quais apresentarão programas cultural, né, como filmes e documentários, por meio de verbas provenientes da contribuição pública, para que essa sociedade classista, como evidenciado por Masville, né, seja transformada em uma comunidade democrática e educacionalmente homogênea. Então, o que ele quis dizer aqui? Como é que poderia proporcionar aí cinemas ao ar livre, com verbas, né, em regiões periféricas, para eles terem acesso ao cinema. Olha que interessante, ele falou sobre educação, está citando um meio aí do governo, né, o órgão do governo da educação, para poder reformular e organizar esse projeto interessante para levar o acesso ao cinema, a democratização, acesso ao cinema, às pessoas que não têm condições. Olha que interessante. E no final ele ainda reforça, né, a frase do professor dele, então isso que é interessante. Ele começou com uma linha de raciocínio, então é isso que é interessante vocês fazerem, viu, gente? Ele começou com a linha do raciocínio dessa afirmativa desse professor, ou pode ser, né, no caso de vocês, um filósofo, não importa, um filme, e depois, no parágrafo conclusivo, reafirmar aí, confirmando, né, terminando, fechando, como se diz, com chave de ouro, a redação aí, o pensamento, a frase, né, que já começou na introdução, para concluir aí, né, digamos assim, o parágrafo e a redação inteira. Então ficou muito interessante, viu? Parabéns, Guilherme. Sua redação ficou muito interessante, muito rica, com ideias excelentes. Viu, gente? Não tem segredo, basta vocês serem criativos, né? Saberem convencer o corretor, né? Façam a redação como vocês já imaginem, um público lendo, o corretor analisando sua redação. Seja criativo, né? Tente convencer, prove que seus argumentos são verdadeiros, né? Pensem, elaborem aí ideias que vocês podem comprovar nesses argumentos. Isso vai ficar muito interessante, beleza? Bom, espero aí ter ajudado. Parabéns ao autor da redação, né? O Guilherme, ao site do G1. Ficou muito interessante. E te vejo aí nas próximas análises de redações. Não se esqueçam de se inscrever e continuar aí vendo as questões, redações e bons estudos para vocês. Espero ter ajudado. Até a próxima análise aí de redação.